Bem-vindos ao podcast Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Isso é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós, embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora para a paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Universidade Internacional da Paz, a Unipaz. E eu estou muito feliz, muito honrada com a conversa que eu vou estar aqui hoje com a Marta Batista de Lima, uma grande voz, uma grande guerreira dos povos originários. A gente está aqui nesse mês importante de agosto da cultura indígena no Brasil. E para quem não conhece a Marta nasceu em Manaus em 64 e mora em Floripa desde 1987. Tem formação em pedagogia dos anos iniciais e educação inclusiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. A Marta é pós-graduada em metodologias do ensino superior, dirigiu e editou 16 vídeos do programa de aproximação à transdisciplinaridade para o 3º Congresso Mundial da Transdisciplinaridade no México, foi consultora de artes indígenas no Espaço Arandu Verá, em Floripa, é produtora executiva do documentário Desmascarando o Marco Temporal, Laclanochoclen e a Repercussão Geral, é radialista, criadora e locutora do programa Posé, da Rádio Comunitária no Campeche, em Floripa, diretora da editora Saberes da Mata, é produtora cultural, tem um prêmio como mestra de culturas popular da PNAB, contadora de história e contos ancestrais, é autora do livro infanto-juvenil Cantos Amazônicos por Vovó Marta, da editora Saberes da Mata, e ela é a avó do Benício e do Tito. Marta, querida, que honra, que alegria, estou emocionada. A honra é toda minha. Com a nossa conversa aqui hoje, minha querida. Seja muito bem-vinda, super mutante, atuante, você, maravilhosa, com essa voz no mundo. Que bom que você chegou aqui para nos ensinar e expandir a nossa consciência dessa importância da nossa ancestralidade brasileira, dos povos originários, cuidando aí da terra, com todo esse seu trabalho maravilhoso. Minha querida, seja bem-vinda aqui ao Mutantes. Muito obrigada. Eu agradeço a todas que trabalharam para que esse encontro acontecesse, né? A Vivian, a Nelma, todas que se uniram para que a gente se encontrasse aqui nesse momento e trouxesse não ensinamentos, mas abertura da escuta sensível, né? Eu sei que a Unipaz trabalha pela cultura da paz e nós, povos indígenas, trabalhamos pela cura do planeta, porque essa cultura de paz passa também pelo bem-estar e pelo caminho, né, de respeitar os povos originários, os saberes originários e a cultura de mais de 305 povos que falam mais de 200 idiomas nesse país e que agora se abrem todo esse esplendor, né, nas vozes, ocupando os espaços de poder, e estamos aqui, nós, com a nossa literatura, num passo pequeno de formiguinha, mas para um grande despertar da consciência de todos, né? Para a cura do planeta. Essa é a nossa grande fala, né? Tudo que fazemos é pelo bem-estar de todos e para a cura do planeta. Pensamento grande, mas começa cada um fazendo a sua parte. E a Unipaz está fazendo a sua parte quando abre espaço de fala, espaço de diálogo e nos traz, né? Assim como o Cacaverá, que é um dos acadêmicos, né? Da cátedra da Unipaz, sempre teve esse espaço de abertura para que a nossa voz ecoasse por aí. Então, estou muito honrada também em estar aqui. A Unipaz é um local que nos acolhe. Sim, com muita honra e com muito carinho, com muita abertura mesmo, com a consciência da importância dessa voz, esses espaços que não teriam que ser de formiguinha, né? Teriam que ser de elefante. Mas vamos em frente aí com essa marcha toda. E antes de falar dessa marcha que você recém voltou agora
lá em É. Brasília, a gente vai falar sobre ela, Marta. Eu queria te convidar. Eu sempre começo aqui convidando-os para a gente falar sobre o conceito da temática, do título que a gente traz para o episódio. Aqui, no caso, com você, a gente está falando sobre esse reflorestar mentes pela cura da terra, assim. Então, traz para o nosso ouvinte aqui abrir assim essa visão do que quer dizer esse reflorestar mentes, né? Assim, ela quase já é autoexplicativa, mas vai ser bom aprofundar para trazer para a gente aqui uma expansão da temática que a gente está abordando aqui hoje, de reflorestar mentes pela cura da terra. Então, essa chamada, esse mote que a gente vem trazendo, que fez parte da primeira Marcha das Mulheres, da terceira Marcha das Mulheres, e um contraponto quando você fala que precisamos reflorestar a Amazônia, precisamos reflorestar o Pantanal, precisamos reflorestar a Mata Atlântica. E aí, a nossa querida Querechu foi num evento, né, fora do Brasil, e foi falar sobre a Amazônia. E uma das ideias que ela levou foi essa ideia de ir contra a monocultura, né? Reflorestar é uma ideia que contrapõe com a monocultura. Hum. Então, essa cultura de plantar uma planta só, um tipo de alimento só, é uma cultura que não abarca os saberes e a diversidade das florestas. Uhum. Então, precisaria não só fazer reflorestar biomas, reflorestar matas degradadas, mas as mentes das pessoas, porque você planta uma árvore e você pega uma plantinha no dia do meio ambiente, no dia dos povos indígenas, vai lá e planta uma plantinha. E aí vem um prédio para construir e aí corta aquela árvore. Então, as mentes não estão pensando em futuro, né? Não estão pensando em futuridade, estão pensando em mercadoria, em espaços, em preços, em quantidades. As mentes precisam mudar as suas formas de pensar futuro, imaginando em alimento, imaginando em moradia para os animais, imaginando em é, per permanência da vida através da existência da natureza. E para existir a natureza, precisa também, eh eh, manter os guardiões dessa natureza, que são os povos originários. Então, para que mantenha-se os povos originários e as culturas indígenas, as mentes precisam ser semeadas, precisam ser cultivadas, precisam ser, de novo, criadas com aquele modelo relação homem-natureza. Porque se nós ficarmos nesse modelo homem-tecnologia, homem-desenvolvimento desenfreado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos chegar a um bom lugar, a um mundo melhor. Nós vamos chegar a um mundo devastado, a um mundo onde as pessoas são individuais. Então, as mentes precisam ser reflorestadas. E Hum. como que a gente refloresta as mentes, né? Através de diálogos, através de abertura, de colocação de pessoas chave nos espaços de poder, pessoas que pensam o mundo como um processo coletivo nos espaços de criação de cultura, de poder, de arte, de comunicação. Então, o reflorestar mentes é também abrir espaço de vozes para os povos indígenas dizerem como sobreviveram até hoje, né, após a invasão, né, que chamam de descobrimento, essa invasão que nos levou a silenciamentos, a afastamentos das trocas, dos saberes, né? Então, vamos reflorestar essas mentes que estão nos poderes com a nossa presença, com a nossa cultura, com o nosso canto, com o nosso rezo, com os nossos maracás balançando nesses eventos, para que as pessoas comecem a ver que existe uma cultura de paz e ela já existe entre os povos guardiões da natureza. Todos os povos de Abiyala, né? De toda a nossa terra, não só dos povos do Brasil. Então, é assim que a gente leva essa informação,
ocupando os espaços através de presença na COP30, presença no poder público, no poder municipal, no poder estadual, dentro Hum. da literatura. Então, é plantando pequenas sementes, abrindo pequenos espaços, mas com muita força, que a gente vai curar o planeta quando a gente modificar a ideia das pessoas de terra, de planeta, de natureza como bem, e não como bem comum. Hum. Sim, com certeza, nossa senhora. E você Nossa Senhora. todo mundo junto aqui, botar todas as egrégoras em favor dessa consciência, né, Marta? Isso aí. E você participou agora, você falou, né, essa foi a temática, cada temática, né, das marchas, você participou agora da 4ª marcha, essa que a gente está falando aqui foi o tema da 3ª, né, você participou da 4ª marcha das mulheres indígenas, né, junto com essa primeira conferência nacional das mulheres indígenas também, que foi um momento bem histórico, né, imagino agora lá em Brasília. E vai ser bom te ouvir como, o que te marcou nesses encontros e as pautas, assim, que você considera urgente, assim, né, para trazer aqui para quem está nos ouvindo, para essa consciência de todos os povos aqui, né. Então, essa quarta marcha foi a minha primeira marcha presencial, Que né. legal. Eu desde 2018 quando eu comecei a ter o diálogo com as mulheres indígenas para levá-las a representar o Brasil no 3º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, eu Uhum. acompanho o caminhar dessas mulheres, né, dessa a organização feminina dentro da temática e da cultura dos povos indígenas. Então, até um dado momento, sempre eram chamados homens para representar as mulheres, os povos indígenas em todos os espaços. A partir de 2018, as mulheres começaram a se reunir, já havia já uma organização, né, Hum. muito antes disso, mas aí houve uma consciência para que as mulheres tomassem os espaços de decisão. E aí foi criado, né, as mulheres criaram primeiro a Organização das Mulheres e criou a AMIGA, a Articulação Nacional das Aham. Mulheres Guerreiras da Ancestralidade. Uhum. Com a criação da Amiga, né, com participação da Josué Caingangue, da Querechu, da nossa ministra Sônia Guajajara, Sim. Joênia Wapichana, as lideranças que estavam preparando e organizando o Aldeara Política, né, que é uma ideia de colocar as mulheres também nesse espaço de poder, que é a política brasileira, e com essa organização criou-se as marchas para mostrar que as mulheres estavam organizadas e ocupar esses espaços de interlocução e de comunicação dessas estruturas de base, porque as mulheres já vinham sendo organizadas há muito tempo. A Sim. COIAB, a APOIME, essas organizações regionais já existiam e já Hum. existem já há algum tempo. A Amiga, que começou a organizar essas organizações de base dentro de um núcleo feminino, né. E aí que combinou com a primeira, a segunda, a terceira e agora a 4ª marcha, né. Para mim, essa foi a minha primeira marcha, né, presencial, eu sempre participei online, como radialista também fazia uma interlocução de dizer o que estava acontecendo e as promoções, dos eventos que estavam acontecendo em Brasília, nas marchas, e essa foi em que eu fui presencialmente apresentar a editora Saberes da Mata para a Amiga, apresentar para as colegas, para as lideranças indígenas, e apresentar as publicações que eu tinha feito e me ofereci como voluntária para trabalhar no estande das camisetas, né, da organização da Amiga, né. As camisetas, ó, como essa aqui, né, que é a Hum. Amiga, e as camisetas da marchas também que precisavam de alguém para dar esse suporte, eu me ofereci. E aí foi assim uma grandeza, um evento maravilhoso, super organizado, com o apoio do Ministério dos Povos Indígenas, com o apoio do
do Ministério das Mulheres, então teve um grande suporte para que acontecesse essa quarta marcha, e eu fui muito beneficiada de estar lá e encontrar todas as lideranças e que eu já divulgava e já tinha um colóquio, né, uma conversa, através de entrevista, através de lives no nosso Instagram, né, da editora Saberes da Mata, que antes era Originários do Brasil, depois se tornou editora Saberes da Mata. Então, nesse caminhar, nessa evolução das marchas, né, cada uma, primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Então, essa quarta marcha foi a melhor de todas. A Que legal. melhoria do stand, a melhoria dos espaços, a interlocução com organismos internacionais, a ONU Mulheres, outros organismos que estiveram presentes no nosso contato, as nossas parceiras da música, né, Daniela Mercury, Olha só. Maria Gadu, que estiveram presentes, e outros também que compareceram, né, para dar apoio para essa marcha. Mas essa marcha, ela teve também a presença, né, e a instalação da primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Essa conferência aconteceu nas bases, né, tomada a expansão dessas mulheres nos territórios. Então, ela foi defendida por territórios, todos os territórios foram representados, e a conferência veio trazendo todas essas mulheres do território para se reunir e definir, né, os rumos e os temas que agora nós iríamos elencar, como o clima, a violência contra mulheres, a educação indígena, a formação superior, né, a universidade indígena, e temas também referentes a necessidades das mulheres. Então, e a partir dessa conferência saiu a carta, né? A Hum. fechou o evento, que culminou com o que as mulheres definiram, né? Essa carta está disponível no site da Amiga, e defende o nosso corpo, o nosso território, como para a cura do planeta, né? Hum. Então, a violência contra a mulher, o silenciamento das mulheres indígenas, o silenciamento de todos os povos indígenas, a morte de lideranças indígenas por violência, perdemos Tuíri, perdemos a Nega Pataxó, em violências que são decididamente por território, por necessidade de defender o território. Então, essas perdas, essas mulheres que tombaram, né, e que, pela causa, foram relembradas também, homenageadas no nosso encontro, e que são marcos, né, dessa luta que os povos originários travam contra os interesses desses poderes, né? Esses poderes que o garimpo, os madeireiros, os grileiros, os que querem a terra para uso comercial. Nós queremos a terra para uso da utilidade do nosso corpo, da criação dos nossos filhos, dos nossos saberes. Nós usamos a terra não é nossa, não é para nós. Ela é o espaço onde vivemos. Precisamos do território para sermos corpos que vivem, para sermos guardiões da biodiversidade. Não temos interesse sobre terra, não temos Uhum. posse sobre terra. Então, precisamos entender que também para os não indígenas, o uso do território como forma de mercadoria é danoso para o planeta, não só para os povos indígenas. Não estão só nos matando, não estão matando só as nossas mulheres, estão matando a futuridade do planeta. Hum. Porque precisamos da água, precisamos da terra, precisamos das sementes, precisamos do ar, precisamos de todos esses elementos rígidos e equilíbrio para que o planeta esteja em equilíbrio também. Ai. A Vanessa Criabá, no livro Aboré, ela fala: o planeta está em febre, o planeta está aquecido, é uma febre do planeta. E nós precisamos fazer a cura desse aquecimento, né? E a nossa cura é pelo esclarecimento, por esse reflorestar a mente dos poderosos, que ao atingir, ao atacar, ao agredir uma mulher, e a primeira mulher agredida foi a Mãe Terra, todas as outras mulheres se levantam com a forma que tiverem
para falar sobre esse afastamento do homem da natureza, e a natureza transformada em mercadoria, né. Hum, O hum. querido Davi Copenau já fala, a mercadoria vai levar à queda do céu. O olhar para a mercadoria, a água como mercadoria, a madeira como mercadoria, a terra, os minérios, o ouro, todo essas coisas que o Mama colocou sobre a terra para sustentar o planeta, para sustentar o céu, eles estão sendo retirados. E eles estavam ali por um propósito, que é o propósito do equilíbrio. Ao retirar, abre-se o espaço para a queda do céu, que é a desestruturação, a desorganização do planeta como um ser vivo. E aí a gente fala a Mãe Terra, o nosso avô, o rio é nosso avô, a árvore é nossa avó, as árvores mais velhas guardam lugares, remédios, informações que nós não absorvemos de todos ainda. A biodiversidade dos biomas não está totalmente catalogado, não está registrado por todo esse processo. Nós temos remédios ainda que não foram descobertos. Nós temos doenças ainda que não foram apresentadas. Tivemos a pandemia, né, com uma amostra de desorganização do planeta, que a partir do momento que você desequilibra, que dá um aquecimento global, também há a libertação de doenças que vão atingir a todos. Então, a nossa cura é através da nossa presença nos territórios, da presença dos nossos corpos curados, rígidos, em homeostase no território, né? Cuidando dessa saúde do território, cuidando da saúde dos povos que cuidam, que são os guardiões dessa biodiversidade, há a cura do planeta. Então, através da ocupação desses espaços de poder, desses espaços de fala, várias lideranças indígenas que estiveram em todas as COPs, né? Agora é a COP 30, mas tivemos a COP 26, a COP 25, a COP 24, com presença de mulheres e lideranças indígenas muito fortemente apoiado pelos organismos internacionais que levaram, né, as nossas mulheres, as nossas representações a esses eventos. Por isso que a COP 30 veio para o Brasil, porque essa representatividade mostrou que nós estamos apontando uma outra forma de lidar, uma outra forma de viver no mundo, um mundo que é o mundo melhor para todos, não só para os povos indígenas, mas para todos, né? Para todos que vivem no planeta, não estão pensando só em Seres nós, humanos, claro. não só seres humanos também, as Todos os reinos. rios, Aham. insetos, as pedras, né? Todos para nós são energias, são encantados, e essa nossa relação ela tem Sim. que mostrar para os outros que como sobrevivemos através dessa relação de bem-estar, da Harmonia. futilidade do planeta e harmonia, né? Essa harmonia que nós vivemos tão simplesmente no nosso modo de viver. E nesse simplesmente modo de viver, há ciência, há tecnologia, há conhecimento, há saberes que precisam ser comunicados. E aí, por isso que a gente trabalha com a ideia de trazer a educação indígena para uma formação dos povos indígenas, dos saberes indígenas, e não acoplar a educação para os indígenas, como é levado pelos governos, pelas autoridades que querem levar o conhecimento colonizador para dentro dos saberes e culturas indígenas. Nós precisamos agora linkar esses saberes a essas culturas que ocupam o espaço do nosso planeta, né, da nossa terra. Então, sabemos que não vamos barrar com muita facilidade e barramos durante muito tempo com os nossos corpos, mas não vamos barrar com muita facilidade essa tecnologia. Então, o que é que nós fazemos? Acolhemos e transformamos essa tecnologia e a usamos a nosso favor. O que nós estamos fazendo aqui agora? Falando através de um computador, falando através de uma rede de internet, de comunicação, e nos apropriamos disso, porque se tivéssemos ficado parados na evolução da relação com essa tecnologia, teríamos sido sufocados. Mas nós nos apropriamos, nós nos
remodelamos como povos indígenas, nós temos lideranças indígenas, advogados, eh, Joênia, advogada, né? Nós temos pessoas antropólogas, pessoas em lideranças indígenas, antropólogas, comunicadores indígenas, cineastas indígenas, porque precisamos juntar a informação, a comunicação do mundo colonizado com os saberes e ancestrais, os saberes e culturas ancestrais. Porque essa ancestralidade ela está dentro do desenvolvimento, mas não está sendo olhado com o cuidado e a dedicação necessária. Então, essa junção da comunicação atual com a necessidade de retornar o homem ao contato com a natureza, retornar o homem como ser, como humanidade, né? Não só o homem, mas a Sim. humanidade em contato, em resgatar essa natureza que está dentro de você. Eu e você somos ancestralidade, temos dentro de nós terra, água, fogo e ar. Somos compostos desses ancestrais, desses É. seres ancestrais. E esses seres ancestrais pedem que nós abrimos a voz, que nós abrimos as mentes para acoplar os saberes atuais, o desenvolvimento, né, sustentável, o desenvolvimento que prioriza a natureza, que prioriza o bem comum e prioriza esse bem-estar, que o povo guarani sempre fala, né? Precisamos ir atrás do bem-estar, do bem viver. Então esse bem viver é estar bem no mundo. Sim, o Pierre Weil, ele traz que toda destruição, né, micro e macro, assim, do planeta começa dessa ilusão da separatividade, né, Marta? A gente achar que a mente humana se sentir fragmentada da natureza é onde começa toda a destruição, né? Acho que, em primeiro lugar, dentro de cada um, essa fragmentação, essa ilusão, essa falta de consciência dessa ruptura, né? Se achando eu e a natureza, quando na verdade sou eu, vírgula, natureza, né? Essa consciência. A ideia de que Pierre Weil teve um contato com algum povo indígena e quando você toca o território, essa verdade aflora em você, né? Que ao entrar no território, ao sentir a cosmovisão, a cosmogonia que engloba toda a cultura indígena, não tem como você negar que você é natureza. Não tem como negar que tudo que afeta a natureza afeta você. E tudo que você faz vai afetar também os outros seres. Então, quando tem essa consciência, essa expansão da consciência, que você percebe que você é uno com o cosmo, que você é uno com o universo, você toma para si a responsabilidade de tocar esses sons, né? Tocar o oboré por aí, tocar essa sinfonia de vozes que são todas essas culturas indígenas, né? Como eu falei, são mais de 305 povos reconhecidos, mas nós éramos mais que 305. Nós estamos agora falando de controle de IBGE, que reconhece 305 povos, mas nós tivemos agora a perda do povo, do último representante do povo Uauau, que foi o último ser dessa etnia que tinha um saber que a gente não chegou a conhecer, que tinha uma cultura de sobrevivência, e aí o último indivíduo veio a falecer e perdemos aí toda uma grande informação, toda uma grande cultura, toda uma grande sabedoria que adivinha desses povos. Então, esse etnocídio, essa forma pragmática de destruir os conhecimentos é matar um pouco a si mesmo. Você não está matando só uma mulher indígena, você não está matando uma criança indígena, você está matando essa ancestralidade que há em você. E aí a gente pode falar que o desenvolvimento desenfreado, essa cultura da materialidade, do consumir, do ter e do não saber e do não conhecer, ela é uma cultura de autocídio, de suicídio, né? As pessoas que continuam com isso, elas são pragmáticas, elas vivem os seus 80 anos de vida, não estão preocupadas com o futuro dos outros.
Os povos originários, os povos com saberes originários, com conhecimento originários, eles sabem da transitoriedade da vida. Eles não estão preocupados com tanto com a vida dos povos indígenas, mas como a vida dos povos como um todo, do planeta como um todo. Uhum. Então, não tem essa ideia de eu e você, somos nós, né. O Ailton Krenak, ele fala assim: "Eu não estou preocupado com a queda do céu, com os povos originários, com todos os povos indígenas que existem, estou preocupado com os não indígenas, porque eles vão sofrer com essa queda do céu, Uhum. porque nós já sabemos que não permaneceremos. Nós temos a ideia de não estar conectado, a gente não faz, a gente não guarda comida para o futuro, a gente Uhum. não guarda, não faz, poupança, né. A gente vive a vida em fruição, de acordo com o que a natureza nos oferece, né. E agora estamos vivendo também na relação com a urbanidade. 60% dos povos dos indígenas que foram declarados agora no na na pelo censo do IBGE, estão na urbanidade e continuam, Uau! né. Então tem uma grande relação, uma grande responsabilidade dessa relação do saber viver na natureza e o saber viver da natureza na urbanidade. Então, precisamos comunicar isso, e essas marchas, essas conferências, elas são importantes para que a gente, retome o nosso saber entre nós, Hum. reafirme o nosso pertencimento ao território, ao nosso corpo e à nossa cultura, e também divulgue isso através desses espaços de comunicação, através de cinema, através de literatura, através de representantes indígenas em organismos internacionais, em eventos, internacionais, em eventos que modificam a vida no planeta, né. Precisamos estar lá na discussão sobre o clima, precisamos estar na discussão sobre os combustíveis, né. Como é que vai se dar essa ideia da mudança dos combustíveis, né, do petróleo, da energia eólica, da sustentabilidade do planeta. Precisamos de tantos carros? Nós temos cemitérios de carros, né, temos cemitérios de celulares, temos cemitérios, e como que vai ficar o planeta com esses cemitérios, né? Nós criamos coisas intangíveis de conhecimento, de saberes na cultura dos povos indígenas e criamos coisas materiais na cultura da urbanidade. Como é que a gente vai conviver com uma vez eu estava pensando, fazendo um parêntese, assim, do meu pensar, eh eh, foi levado para as aldeias as panelas de ferro. O ferro, ele se decompõe, se você quebrar em pequenas partes, ele volta como partícula para a natureza. E aí foi levado as panelas de inox também. E essas Eita. panelas, elas levam tempo para se decompor. E se a gente colocar uma panela ao lado da outra do que está sendo produzido de inox no mundo, dá a volta no planeta, né. E aí nós temos todo um lixo para pensar, nós temos todo um resíduo para pensar. Enquanto que nós, na nossa cultura, usávamos a cerâmica, né, a cerâmica que volta a ser cerâmica ao fim da Hum. sua utilidade, Terra, né. os sítios arqueológicos, né, que investigam a nossa história, que tem esse grafismo, ele tem uma escrita, ele conta uma história. Essa cerâmica conta uma história, né. E a panela de inox conta a história de um povo, de uma família, de uma história. Que história que uma panela de inox conta quando for enterrada, e aí os antropólogos, os pesquisadores, historiadores, descobri uma panela de inox. Como que eles vão ler essa história, esse resíduo, né, que estamos deixando como pegada no planeta. Então, a nossa preocupação é de ter condições de sobreviver e de viver nesse planeta com, conhecimentos que sejam, realimentados, que sejam reproduzidos e que sejam, de bem para todos os seres, para o rio, para a madeira, para o ar.
essa conjunção, essa dança dos elementos, elas nos importa muito, né. Hum, A hum, partir do momento que adquirimos esses bens duráveis dentro dos nossos espaços, das nossas comunidades, não nos dávamos contas que eram tão danosos, né. hum, Modificamos nossas formas de interagir com a argila, modificamos a nossa forma de interagir com o celular, né, nos comunicamos, e agora? O que seremos? Como seremos? O que faremos com toda essa informação? Então, a partir do momento que a gente se reúne e fazemos uma Conferência Nacional das Mulheres, a nossa preocupação não é com o celular, não é com toda essa tecnologia, é como nossos corpos vão lidar com isso. Como os corpos vão ser modificados através desse campo quântico, desse campo de energia que gera o celular, que gera o computador. Como é que nós vamos nos transformar e transmitir isso para os nossos, né, para os nossos pequenos, as nossas sementes, nossas hum, crianças sementes. hum, Então, a preocupação com a violência contra a mulher, com o garimpo dentro das aldeias, com o clima que muda, que não sabemos mais predizer se vamos plantar agora ou plantar depois, porque o clima já não dá sinais de leitura, né. Não podemos mais ler as estrelas, não podemos mais ler as estações, porque elas estão totalmente, deturpadas, bagunçadas por todas essas transformações que o desequilíbrio. desenvolvimento trouxe, né. O desequilíbrio trouxe, né? O desequilíbrio trouxe. Então, precisamos voltar para dentro dos nossos corpos, voltar para dentro da nossa gestação de mundo, né? Como gestar um mundo melhor, como gestar um mundo diferenciado. Então, temos uma tarefa muito grande e nos reunir no coletivo nos dá força, mas também nos dá a ideia de que estamos num outro, como diz a Querechu, são outros 500, né? Outros outros 500 anos para a gente, sobreviver e resistir e ser resiliente, porque sobrevivemos até aqui, com facadas, com tiros, com apagamentos, sobrevivemos até aqui e estamos mostrando nessas conferências, nesses eventos, que estamos vivas, estamos lutando e resistindo, Hum, mas precisamos nos unir com os nossos parceiros, com os nossos aliados, para levar essa informação de que nem tudo que é tecnologia nos acolhe, e nem tudo que é desenvolvimento nos interessa, né. Precisamos pensar, esse mundo, precisamos pensar essa transformação do nosso modo de viver nesse mundo, né. E sim. essa cura do planeta é através da mudança do pensar, e não mais do agir, né, porque o agir foi o que nos trouxe até essa febre do planeta, essa desorganização climática. Agora precisamos, parar e refletir, e trazer reflorestar a mente dos poderosos, né, dos que pensam o planeta como um planeta que pode ser destruído e que a gente vai criar um planeta B, e a hora que a gente destruir esse aqui, a gente vai lá para o outro planeta e começar a destruição de novo. E não existe planeta B. É muita desconexão, né, ô Marta? Eh, eu acho que é muita essa desconexão, essa ruptura, essa falta de consciência, porque eu falando assim, da minha experiência, assim, sabe, eu sou muito grata, assim, da oportunidade da Unipaz na minha vida, que me expandiu num grau, assim, e compartilho aqui, assim, fica até o convite para o ouvinte, porque a gente tem disponível gratuitamente aqui no site da Unipaz São Paulo, unipazsp.org.br, que é o seminário A Arte de Viver em Paz, que o Pierre Weil desenvolveu a pedido da Unesco como um programa efetivo de educação para a paz. E foi na Arte de Viver em Paz que eu, Vivian, ganhei essa consciência não só racional, mas assim, sinestésica dessa unidade, dessa não separação de que eu sou água, eu sou ar, eu sou terra, eu sou fogo, eu sou
éter, eu sou espírito, eu sou parte desse grande espírito, dessa grande inteligência, né, que rege a vida, e que eu não cuidar da água que sai da minha torneira é eu não cuidar de mim. Eu não cuidar do ar, eu não cuidar, assim, é uma por isso que essa eu digo assim, é muita, fragmentação. A pessoa que ainda não entendeu que ela não está separada da natureza, porque quando eu tenho a consciência, a gente quer cuidar da vida, acho que por natureza, né, por preservação da vida. Quando a gente vai ganhando Autopreservação, né. autopreservação. E quando a pessoa por isso que é, né, muito importante essa temática da reflorestar mentes, como você bem disse, e reflorestar a mente dessas grandes lideranças, principalmente, para que, a partir daí, a partir do exemplo, né, haja mais ações, aí sim, alinhadas com essa não separatividade, visando acho que não é nem só mais a sustentabilidade, né, o Marta, agora a gente está falando de regeneração mesmo, né, de ser uma cultura generativa e regenerativa, porque sustentabilidade já está quase que ficando, não é? Insustentável. A gente na ecopsicologia como uma dos seminários que a gente tem na transpessoal, na psicologia, na pós-graduação em psicologia da Unipaz, ele fala: sustentável a gente já nem consegue mais ser. Então, realmente, a gente precisa ter essa educação, né? Inclusive, é tanto tema que a gente tem aqui para falar, eu estou aqui até Ecoeducação é o novo tema. não é? Ecoeducação. Porque a gente precisa ser, né? Eu falo sempre assim do grande amigo, ser a mudança que a gente quer ver no mundo a partir dessa consciência toda. E assim, eu acho que podem ser movimentos micro, né, na minha vida aqui agora, trazendo para esse cotidiano urbano mesmo, né, Marta? O que que eu aqui posso fazer, ser responsável, essa autorresponsabilidade, né, por essa voz regenerativa do planeta. E até uma coisa interessante que eu fiquei assim abismada com essa 60% que você falou dos indígenas estão no Meio urbano. no meio urbano, né? E tem esse termo muito interessante, assim, que não é, fragmentar, mas a gente unir essa cidadania com essa florestania, né? Que nasce aí esse termo também dessa consciência que integra essa ancestralidade, essa ecoeducação, né? Esse cuidado e cultura de um modo mais sustentável de viver, fundamental, assim, esse seu trabalho, assim, eu do fundo do meu coração, assim, eu agradeço, né, a sua atuação, que nem é tão formiguinha assim, né, porque já vai para essa editora, com os livros lançados, a Marta já tem 4 livros lançados, gente, e fica o convite, e 4 outros já por vir aí, que você já me contou, né. Mas, assim, como que você sente porque, assim, além de tudo, né, eu estou aqui, nossa, minha cabeça está aqui, fervendo de coisa para trazer aqui agora, mas assim, por exemplo, Marta, uma pergunta que me vem para te fazer assim, né? Você falou que teve aí uma etnia que acaba recém desapareceu porque é o último ser morreu, né? Como é que a gente pode fazer? Acho que assim, eu acho que um grande convite, né, Marta, dentro dessa nova educação, porque a gente está em transição e muita coisa está em mudança no planeta, né? E assim, eu acho que é sobre unir, não é banir a cidadania, é integrar com a florestania, não é banir a tecnologia, é trazer o melhor da tecnologia com o melhor do humano a favor dessa cultura de regeneração, de generação, enfim. Como será que me veio aqui assim? Porque também, ao mesmo tempo, é um saber muito baseado na oralidade, né? Os povos originários, essa coisa muito da oralidade. Como é que a gente poderia trazer essa inteligência? Porque é muita inteligência, né? Como você bem falou,
tem remédios que ainda não foram descobertos, tem muita eu gosto da palavra inteligência na floresta. E essa sabedoria passada muito através da oralidade, como que a gente pode expandir com o melhor da tecnologia, trazer unir, né, unir Eu em vou trazer prol uma palavra então. Eu vou ó, trazer uma palavra que é o meu último livro da editora Saber da Mata, Imuen. Imoi. Imuen é reciprocidade, né. Esse livro do Pораquê Munduruku são textos, né, que ele escreve que fala sobre a história do Brasil, a história e a retomada, da identidade de ser Munduruku, como Mumbo Sara, que é um contador de histórias do povo Munduruku, em Belém do Pará. E na minha leitura dos originais, quando eu decidi fazer esse livro, eu li, 2 noites eu li todos os originais, assim, consumindo, tomando choques de conhecimento, onde Uau. o escritor traz toda o seu conhecimento, todo o seu saber, em busca de uma reciprocidade. A palavra maior do livro é essa ideia da reciprocidade. O que é imuen, né? O que você oferece é o que você recebe. O Hum. que você recebe, você tem que retornar, né, isso é reciprocidade, sem interesse, sem busca de o que eu estou Resultado. oferecendo para você é toda essa fala, esse diálogo, essa conversa. Eu não estou te dando nada palpável, que você possa vender. O que eu estou te oferecendo é uma troca e elevando o nível da nossa conversa para um nível em que você faz uma pergunta para mim de como que a gente pode resolver isso. Então, a gente já chegou no nível de nós duas trazer as pessoas para um pensar, para assim, como é que eu posso modificar o meu agir no mundo. Eu não estou Sim. pedindo, não estou te dando nenhuma responsabilidade e você não está me pedindo nem me dando uma responsabilidade. Nem está colocando em cima de mim, em cima dos povos indígenas, a obrigação de salvar o planeta. Nós Hum. estamos criando um espaço de reciprocidade, em que você, no seu lugar, pense no seu lixo, no seu resíduo, na Isso. sua alimentação, nos seus descendentes, na forma que você vai captar os conhecimentos. Essa reciprocidade que ela é fidedigna, ela é suave, né? Então, quando eu falo de escuta sensível, é você ouvir para além do que eu estou falando, para além do que eu estou comunicando. Esse comunicar eu sou usada como mecanismo das que vieram antes de mim. Eu não falo por mim só, nenhuma mulher fala por si. Fala pelas que já morreram, pelos homens que já morreram, pelas crianças que foram mortas, pelos rios que foram contaminados, pelas árvores que tombaram, pelas dragas do garimpo, pelo céu que foi poluído, né, quando a Amazônia é queimada, quando o Pantanal é queimado, que é aquela nuvem de poeira vem, e é isso que a gente está falando, e quando a gente fala isso, é em busca de uma abertura de olhar e uma abertura de escutar. Hum. Vamos ouvir o planeta, vamos ouvir as vozes, né? Quando a gente fala tocando oboré, são sons originários, né? A gente está tocando sons que despertam em nós essa reciprocidade para com o planeta. Você não está fazendo nada para mim. Nós não somos indígenas e brancos. Nós não somos indígenas e não indígenas. Nós somos humanidade num planeta que está em perigo. Então, reciprocamente, o que temos feito com o planeta, né? Indígenas e não indígenas, brancos e amarelos, essas divisões nós não leva a lugar nenhum. Sim. Se ao final do jogo da dama todas as peças voltam para a mesma caixa, né? Quando Tal da montamos o separatividade, tabuleiro de ilusão da separação, né, porque não estamos separados. não estamos separados e precisamos abrir não só os olhos, mas precisamos abrir a escuta. O que o rio está dizendo? O que os pássaros estão dizendo? Estão ficando sem suas casas. O que a morte dos insetos? Antigamente a gente andava nas estradas com os carros, os vidros ficavam cheios de insetos. E aonde estão esses insetos agora? Né? Verdade. Então, se esses insetos morreram,
que ciclo da vida foi afetado, né? Os sapos estão desaparecendo, os insetos estão aumentando, aí as doenças aumentam também. Então, que reciprocidade há na vida que nós estamos vivendo? O que eu estou oferecendo, o que eu estou recebendo? Né? Se estamos adoecendo mais, porque o planeta está adoecido, os rios estão poluídos, as florestas estão destruídas, as grandes árvores que precisavam mais de 100 homens para dar um abraço estão sendo cortadas para serem móveis, para serem Consumo. objetos, consumo. Então, essa reciprocidade da presença do homem no planeta, ela está sendo retornada em forma de adoecimento, de aquecimento, de enxurradas, de alagamentos, porque modificamos a nossa relação com o planeta. Então, não adianta a gente evoluir na tecnologia, conseguir falar com 100 mil pessoas, eu conseguir comunicar para 100 mil pessoas, se essa comunicação não é para a vida, não é para transformar a minha relação com o planeta. Se essa comunicação ela é um eco vazio para repetições loucas, para as pessoas usarem desodorante até perder a, a respiração, para fazer coisas que as nossas crianças estão adoecidas e estão repetindo, macaqueando pessoas que têm comunicação vazia, que têm conteúdo vazio. Então, a nossa voz tem que ecoar para o bem de todos, para o nosso bem e bem de todos. Isso é cura do planeta. Porque quando curamos as pessoas, o planeta vai se curando, porque aí para a destruição, cessa a destruição. Então, se a gente falar de regenerar, se a gente falar de reconstruir, a gente não está falando tudo, a gente tem que falar de cuidar dos seres humanos, cuidar do corpo, cuidado, né? A humanidade para o cuidado, a humanidade para o cuidado de si, dos seus, localmente, e aí o efeito é global. Não adianta agir globalmente, né? E deixar o pensar local desconectado desse global. Não adianta, nós globalizamos a pandemia. E o que aprendemos com a pandemia? Né? Qual foi as lições que tiramos da pandemia? As lições que tiramos com o isolamento? Para os povos indígenas, o isolamento não foi sentido, porque já estávamos no coletivo dentro das nossas aldeias, dos que estavam em aldeias, né? Dos que estavam em coletivos. Então, eu recebi a informação o coletivo Funiô, a etnia Funiô, logo que eles souberam da expansão da epidemia, eles fecharam as aldeias e tomaram atitudes de cuidados, né? E o estar lá, junto com os seus, era um cuidado, o cuidado de um com o outro, da mãe com o filho, do filho com o avô. Então, a preocupação deles era perder as bibliotecas, que eram os anciões, perder as pessoas que detinham as informações, que eram os detentores da sabedoria daquela cultura indígena. Então, quando eu cuido do outro, eu cuido do planeta. Quando eu cuido do rio, eu cuido do planeta. Aí o que a gente vê em Minas Gerais agora, que é a luta da nossa deputada Célia Chacriabá, de não destruição das montanhas, de não poluição dos rios, como foi com o Rio Doce do povo Krenak, aquelas mineradoras todas criando argumentos de autocuidado do direito, né, do direito de minerar e não cuidando do direito da natureza, né, das Minas Gerais, né? O que é as Minas Gerais? É o ouro, é o minério, é o potássio, é o magnésio, são minas, são terras poderosas que para nós, povos indígenas, são terras de cura, montanha que cura, rio que cura, e para eles não é um rio que pode ser poluído, né? A ideia de petróleo na Amazônia, meu Deus, a água que tem na Amazônia, os peixes, corais, botos, animais que não foram nem catalogados, e aí coloca uma empresa para extrair petróleo que nós sabemos que qualquer introdução humana no meio natural vai haver um acidente. E para outros acidentes com petróleo já não demos conta de resolver, e aí intrans, é impensável que um rio na Amazônia com água doce
receba uma mineradora. E aí um acidente, não tem nem como chegar o cuidado, não tem como chegar, não tem pessoas, biólogos, não tem pessoas que vão cuidar dos animais, pessoas que vão cuidar dos corais. Nós não tivemos ainda essa preparação e não queremos também garimpo nem petróleo na Amazônia, por conta desse estado da arte, desse estado de manutenção da natureza como ela está ali, que vai ser para o nosso futuro. A água vai ser o bem mais procurado para além do petróleo, porque estamos acabando com a água doce, estamos acabando com o nosso aquífero, né? Com nossas reservas de água, através de pequenas ações. Por exemplo, quando você joga uma guimba de cigarro, né, que é o polipropileno ali naquele filtro, numa trilha que você vai, a pessoa vai para a trilha e vai com cigarro, vai fumando. Já é uma inconsistência da busca da natureza, do contato com a natureza. Joga aquela ponta de cigarro ali, ela pensa que é só ela que jogou. Se fizermos uma montanha de ponta de cigarro que vai poluir, e aí a água da chuva vem, vai carrear aquela química que existe naquela ponta de cigarro, e isso aí vai entranhar no solo e vai lá para os aquíferos de água doce que nós temos, que seria a nossa reserva de futuro. Caso a água na superfície acabar, temos a água de superfície, né, para nos manter, que teria aí uma quantidade de tempo para uma quantidade de pessoas. E isso não está sendo visto, isso não está sendo olhado. Então, cada vez que joga uma pilha, uma bateria de pilha, que tem todos os químicos, né? E joga na natureza, e aí vira aquele chorume com cádmio, um monte de coisa, e de forma concentrada vai para essa água, acaba a nossa futuridade, a possibilidade de termos água no futuro. Então, E é tão... é uma pequena ação, uma pequena atitude, né, de desconexão da minha ação numa ação maior. Não sei se você já ouviu falar do efeito borboleta, Sim. né? Que essa pequena ação que ela é pequena para você na sua interação naquele momento no local, mas globalmente ela tem uma ação estrondorosa de destruição. Então, precisamos estar conscientes desse rastro e dessa continuidade, dessa futuridade das nossas ações agora, para que os nossos sucessores no planeta, a humanidade que vem depois, essa civilização já era, né? Já demos o que tínhamos que dar. Então, os nossos sucessores tenham pelo menos água, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. A alimentação já está contaminada, o ar já está contaminado, a chuva já está contaminada, já temos chuva de plástico, foi encontrado plástico no cérebro e no coração de pessoas. Então, nós já estamos com a necessidade de rever nossas atitudes e nossas criações, que são detentoras de atitudes destruidoras da Mãe Terra. Então, reflorestarmente é trazer esse pequeno detalhe da ponta do cigarro que eu jogo aqui para uma expansão maior. Mas tem pessoas que também sabem disso. Não acredite que as pessoas que estão tirando ouro na Amazônia, que estão tirando manganês, potássio, elas não sabem que isso é danoso para o planeta. Elas sabem, mas elas são pequenas pessoas, pequenos grupos. O maior grupo são os dos que sobrevivem sobre o planeta. Então, é esses que nós temos que esclarecer. Que tipo de ar, que tipo de água, que tipo de mundo, que tipo de futuro você quer dar para o seu filho, se você ainda quer ter filhos para esse planeta? Que tipo de filho que você quer nesse mundo? Porque aí parte da educação, do conhecimento, da sabedoria que você vai passar agora. Então, isso para mim é regenerar. Isso para mim assim, eu, Marta, como pedagoga, como mulher, como anciã, como vó, avó do Benício e do Tito, eu fico preocupada com o mundo que eles vão ter que lutar, né, para conseguir sobreviver. Que ar que eles vão respirar, que água que eles vão beber e se banhar e produzir alimento, né? Porque a água não é só o que eu bebo, o meu contato com a água, é o que produz alimento, é o que produz a vida.
Aí, se a água, sem a terra, sem o território, não tem vida. Então, que vida que eu estou promovendo, né? Será que a gente... E mesmo para os que são tecnológicos e pensam nos robôs, os robôs vão nos substituir. Não existe um robô sem consciência. A consciência humana vai estar no robô. Se não tiver ligar o robô, como é que ele vai? E a energia desse robô, quem que vai ligar ou desligar? Então, tudo passa pela humanidade, tudo passa pelo humano, pela consciência humana encarnada nesse planeta Terra, que nós temos que cuidar para viver e deixar como legado para os outros. Que legado que eu estou deixando? Qual é o rastro que eu estou deixando? O curioso, né, Marta, é que assim, quando a pessoa faz esse trabalho de, acho que de autoconhecimento mesmo, de expansão da consciência, entende essa não separatividade, é natural da nossa essência o cuidar, né? Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta, cuidar da água, é natural, é intrínseco, é nato da gente querer cuidar, né? Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui de trazer essa consciência, né? Aqui agora no Micro Mutantes e vocês lá na marcha, na conferência, é trazer essa ampliação de olhar da não separação para que isso refloreste mentes e isso reverbere nessa ação. E dito isso, eu acho que antes da gente terminar aqui, eu acho que um tema muito importante é a gente trazer tudo isso, acho que tanto para a importância disso entrar com mais potência na educação, né, Marta? E também você trouxe para mim, agora a gente tem esse ministério, mas também a criação da Secretaria da Educação, né? Então, algumas pautas precisam ser reavaliadas, né? A comunidade indígena, toda a luta indígena, são em vários níveis de realidade, níveis de percepção. A partir do momento que criamos o Ministério dos Povos Indígenas, precisamos ter também a Secretaria de Estados e as secretarias municipais. Então, precisamos ter pessoas capacitadas, pessoas que estão dentro desse limiar da consciência e da escuta sensível, dentro desses postos, dentro dessas categorias. Ainda estamos atuando com os nossos parceiros, né, com os nossos aliados. Né? Por exemplo, agora temos a presidente da FUNAI. A partir do pensamento de Joênia, de uma mulher indígena, de uma liderança indígena, dentro de uma entidade que cuida dos povos indígenas, uma Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, esse pensamento tende a mudar, mas ele precisa ser escalonado, né? Precisamos primeiro fazer o letramento das pessoas que estavam com aquele pensamento da FUNAI, né, que cerceava direitos, que olhava sempre pelo olhar do colonizador e não pelo olhar dos povos originários. Então, precisamos mudar isso. Então, vai haver uma estruturação, uma regeneração nessas camadas de poder. Então, nós precisamos também formar essas lideranças para ocupar esses espaços. Né? Então, temos pessoas na educação, né? Temos pedagogos, temos historiadores, temos geógrafos, temos pessoas dos direitos humanos, que são pessoas formadoras dessas lideranças e dessas comunidades indígenas, que já estão atuando. Né? Aconteceu ali em 2022 a Caravana das Originárias, que passou por todos os territórios indígenas, pelos mais importantes territórios indígenas, trazendo a necessidade das pessoas se engajarem nessas instâncias de poder, instâncias de comunicação. Então, temos a formação para cineastas indígenas, para comunicadores indígenas, para mulheres indígenas ocuparem a vereança, ocuparem as câmaras de deputadas e senadoras. Estamos fazendo a aldeia política a partir das bases. Então, há um movimento nas aldeias, nas comunidades, e também há os movimentos nas universidades, para que ocupem os espaços do conhecimento, na pedagogia, na história, no cinema, nas artes, né? E trazer esse poder
para a formação desses trâmites, né, que é necessário ter a Secretaria de Educação Indígena, a Secretaria de Saúde Indígena, os DICEIs, né, os departamentos se transformariam em secretarias. E a partir dessa consciência política, dessa formação comunitária, ir modificando as relações. Mas é um serviço, é um trabalho que nos leva bastante tempo, né? Leva Sim. bastante Outros 500. conhecimento, conceitos que temos que aprender, conceitos que temos que nos organizar. Mas visto que sobrevivemos a 500 anos de ataques, no modelo que vivemos, e ainda resistimos, acho que nós damos conta, não é? A Sim. partir dessa sobrevivência, dessa resistência, dessa resiliência, agora nós temos uma mulher indígena como ministra dos povos indígenas, uma mulher indígena na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é a FUNAI, e em outras instâncias de poder também. Mas precisamos avançar nos diálogos, precisamos avançar nas políticas públicas. Apesar de termos um ministério, nós não temos respeitado os nossos direitos, visto que um território foi homologado, um território foi reconhecido e existem forças agora para retirar esses direitos que já foram conseguidos. Então, essas mentes que pensam que povos indígenas não têm direitos garantidos, que não têm direitos registrados na Constituição Federal e não reconhecem esses direitos, essas mentes precisam ser esclarecidas. E esse esclarecimento se dá pelos seus pares, não por nós. Não é nossa obrigação, povos indígenas, mulheres indígenas, lideranças indígenas, fazer o letramento dessas pessoas que pensam pequeno, que pensam nessa caixinha de ter direitos sobre os territórios, de ter direitos sobre os corpos indígenas. É uma obrigação da sociedade, porque é a sociedade que vai dizer que mundo que queremos, que água que queremos, que povo que queremos, que planeta que queremos. É através dessas ações diferenciadas, diversificadas, mas nós estamos implantando as nossas formas de dizer que estamos aqui, para que viemos, né? E com os nossos corpos, com os nossos cantos, com nossas culturas, com os nossos rezos, nós fazemos a nossa colocação da nossa resistência, da nossa resiliência através do estar no mundo, né? Porque nós buscamos por um estar no mundo como iguais, como pessoas resilientes, pessoas que foram abandonadas, que foram apagadas da existência da história. E agora estamos fazendo história, construindo história juntas, né? Nós mulheres, numa Conferência Nacional de Mulheres, nós mulheres, na Marcha das Mulheres, mostrando que estamos aqui para a cura desse ideal de mundo melhor, tecnológico, distanciado da natureza. Nós estamos dizendo que existe uma outra forma de sobreviver nesse mundo, com a nossa presença, com o nosso pertencimento, né? E eu, através da literatura, né? Eu faço esse convite, né? Pela Sim. literatura, povos originários, é uma editora, Saberes da Floresta, Saberes da Mata, é uma editora que está publicando, né? Fazendo a divulgação através da literatura, também através do filme, né? Participamos do Desmascarando o Marco Temporal, que é uma criação, né, do La Mestiza, do cineasta Carlos Prosato, juntamente com o Comitê de Luta daqui de Santa Catarina, que criamos essa publicação para ter mais uma forma de abrir espaços de diálogo. Quando você chega com um documentário e fala assim, olha, nós temos um documentário, a gente quer falar sobre o marco temporal que virou lei, que vai acabar com a vida de muitas aldeias que estavam em vias de serem reconhecidas, né, como território indígena, e esse marco temporal está tramitando com muita facilidade por esses que detêm o direito, o poder da caneta, né? Então, o poder de legislar, o poder de ditar normas, de criar políticas públicas que são excludentes, que nos
afastam do direito e da Constituinte, que rasgam a Constituinte, né? Então, eu não cito nomes, eu não entro no embate, eu quero que as pessoas pensem sobre quem nós estamos falando, sobre quais pessoas, sobre quais representatividade nós estamos comunicando. Quem me representa lá no Ministério é Sônia Guajajara. Quem me representa como deputada federal é Célia Chacriabá. Quem nos representa como vereadora aqui em Santa Catarina é Ingrid Sateré Maué. Então, são referências indígenas que estão na luta, colocando seus corpos, colocando a sua vida à disposição de uma luta que é para todos, né? Quando eu escolho eleger ou a minha representatividade por alguma parente minha, alguma representante dos meus pares, da minha vida como mulher originária, como mulher descendente de indígena, eu escolho o mundo que eu quero. Eu digo como eu quero viver esse mundo. Eu estou falando de como eu vejo o mundo, do que eu penso dos outros, né? E quando eu escolho um mundo de destruição, um mundo de dinheiro, de soluções Consumo consciente. fáceis, um mundo não consciente de uma existência maior, eu estou pensando num tempo pequeno, de 80 a 100 anos, que é o tempo que essas pessoas vão viver. Eu estou pensando no espaço de tempo do meu lazer, do meu prazer, do meu existir. Para os povos indígenas, nós não estamos pensando só no nosso tempo de viver, mas na subjetividade da vida, na sustentabilidade da vida, na futuridade da vida no planeta. Nós não estamos pensando só no nosso bel prazer. Então, nós não queremos terra para vender, nós não queremos território para vender, nós queremos território para viver. Integração mesmo da vida, né? A Isso. integralidade, né? E acho que vale a gente, assim, para a gente ir fechando, Marta, vale falar dessa lei, né? A 11.496, será? Que você trouxe com esse convite a trazer para as escolas, as universidades trazerem a temática não só indígena, né, mas afro-brasileira também, para a formação de professores nessa literatura, apresentando, né, homens e mulheres escritores a serem referenciados, né, em teses, trabalhos e pesquisas com essa sabedoria ancestral, né, brasileira nossa, é também um passo importante nessa jornada, né? Então, para a gente é meio contraditório a gente precisar de uma lei Pois é, para a menina, gente falar do direito dos povos é indígenas e dos contraditório, povos negros, né? Dos nossos muito parentes contraditório, mas se que faz deram. necessário, né? Porque, de alguma forma, tem que acontecer no sentido, assim, de despertar a gente. Eu também acho contraditório, é antinatural, né, eu diria assim. É. Então, mas nós precisamos desses recursos da legitimação, Sim, da necessidade de você contar para as crianças, de você formar professores dentro desse aspecto maior, em que engloba os povos negros e os povos indígenas na construção do conhecimento para o futuro, soberano. Uhum. né? Então, nós precisamos ter formas, mecanismos que digam assim: agora nós vamos estudar englobando toda essa nossa realidade brasileira, que é uma realidade miscigenada, que é uma realidade que é composta de vários componentes estranhos ao povo originário, né? Então, o povo que existia aqui no Brasil é o povo indígena. Depois vêm os povos europeus, os colonizadores, Sim. e aí miscigenas com povos indígenas e trazem os povos negros, né, afrodescendentes. Então esse conhecimento ele foi apagado da história do Brasil. Precisamos criar mecanismo de dizer: vamos rever o que aconteceu, vamos ouvir uma outra parte da história, vamos ouvir uma outra história contada por quem recebeu os colonizadores, quem foi posto para fora da sua casa, do seu território, quem deu espaço, acolheu, salvou muito dos naufrágios
no território brasileiro, no litoral brasileiro, muitos desses náufragos foram salvos pelos povos indígenas originários que salvaram esses, e aí eles esperavam outro navio para vir buscar. Então, essas histórias não estão contadas nos livros de histórias, nas formações educacionais dos professores, mesmo quando esses professores e essas professoras, esses alunos, são de origens ou afro-brasileiras ou indígenas. Então, nós temos aí toda uma terminologia para desfazer, nós temos toda uns conceitos para desconstruir, para repensar, para dialogar, né? Conceito de índio, conceito de tribo, conceito de negro, conceitos pejorativos que nos levaram a nos distanciar um dos outros, seres humanos. Ele é negro, ela é índia, ela é branca, ele é preto, ele é rico, ele é pobre. Esses conceitos que nos distanciam da nossa humanidade e nos colocam em conflitos de interesses. Então, precisamos levar para a escola, através de uma lei, de um regramento, de uma reestruturação da formação dos professores, da formação dos currículos, para dizer que somos povos, somos humanidade, precisamos nos olhar com esse olhar humano, olhar do cuidado, olhar que compreende o outro dentro das suas especificidades, dentro das suas diversidades, e não dentro das suas separatividades, dentro das suas distinções que foram colocadas para nos separar mesmo. É um projeto de separatividade que serve ao modelo de mercantilista, um modelo de preço, de valores. E nós nós estamos ainda impregnados dessa colonialidade, dessa colonização. Estamos ainda vivendo isso. Quando alguém fala que você dizer que não quer ser chamado de índio é mimimi, é porque a pessoa não está ainda imbuído do seu conceito de humanidade. Ela não parou e olhou o outro. Eu sou igual. Eu sou você. Eu e você somos um. Se nós somos humanos e nos olhar por essa humanidade, nós não vamos nos diferenciar. Nós vamos olhar para essa diversidade como conhecimento, como saberes a mais. Né? O que eu tenho a aprender com os povos indígenas, o que eu tenho a aprender com os povos de matriz africana, o que eu tenho a aprender com os conhecimentos dos portugueses, dos holandeses que tiveram aqui, porque deixaram marcas. Né? Como aprendemos com isso? E por aí sim teremos humanidade. Por essa unidade, por essa diversidade, teremos humanidade. Enquanto nos olharmos como diferentes, como você aí e eu aqui, não vamos achar humanidade, não vamos achar futuridade, não vamos ter a cura do planeta. A cura do planeta vem pela humanidade. Então, precisamos criar mecanismo. Foi necessário criar cotas, foi necessário criar leis, né? E essa lei que leva para dentro das universidades, dos conhecimentos da formação educativa, que precisamos trazer esses conhecimentos, precisamos trazer os saberes. E quando as universidades também se abrem para reconhecer, né, os saberes, né, originários dos nossos mais velhos, dos nossos anciãos e das nossas anciões, e levam para dentro da universidade esses saberes, uma expansão de humanidade pode surgir daí. Enquanto estivermos separados, não há expansão, não há uma unificação para a humanidade. Então, precisamos de uma humanidade sadia, saudável, onde nos olhamos pelo olhar humano e não pelo olhar da diferença, pelo olhar da diversidade, das possibilidades de conhecimento e de troca de saberes, não pelo olhar do diferente, do abaixo de mim, né? Então, seria mais essa ideia de você ter reconhecimento que precisamos de uma lei, que só seguimos a lei para fazer mudanças, né? Porque fomos educados assim, fomos criados assim, dentro desse conceito de se for imposto, nós fazemos. Então, vamos usar esse recurso da lei e dizer que precisamos estar nas universidades, estar nas escolas, nas creches, mas também estamos, para além da educação, na transversalidade, na transhumanidade do conhecimento, né? Para além da escola, para além da disciplina, também estamos fora nos ambientes de saberes, nos ambientes de troca, nas artes,
no cinema, em todas as outras formas de formação e formas de troca de saberes e conhecimentos, não só no acadêmico, não só dentro da formação educacional, mas também nos ambientes em que há outras formas de aprender, outras formas de conhecer a diversidade que somos A dentro riqueza, né? da riqueza de conhecimentos, Com né? certeza. Minha querida, nossa, e olha, vou te falar, dentro da importância e da grandeza, e como a gente acabou de falar da riqueza, assim, né? Nossa, dava para a gente ficar aqui horas ainda falando. Eu tenho certeza, né? Tenho certeza, assim, é um tema assim que por si é extremamente rico e, meu Deus, o quanto a gente realmente precisa beber mais dessa fonte. Eu agradeço profundamente, Marta, aqui a sua voz, viu, minha querida? Agradeço aí os Saberes da Mata, essa editora que você está fazendo acontecer aí com tanto empenho também, assim, felicito, volto a agradecer, assim, micro e macro. E para a gente fechar aqui, minha querida, eu sempre convido a trazer assim um olhar assim, acho que aqui agora para esse cotidiano, assim, o que que você deixaria de inspiração e de dica para quem está conosco aqui até agora, de dessa inspiração consciente no cotidiano, talvez na cidade, no urbano, ou não, não importa, mas assim, na ação, o que que você deixaria como uma inspiração a partir de toda a sua vivência, experiência, estudo, né, que tem muitos anos aí dedicado também a esse estudo, essa, né, a sua pesquisa e experiência mesmo, assim, para a gente trazer esse reflorestar mentes no aqui e agora, o Marta, do seu coração para todos os corações que estão aqui nos escutando. Então, nesse cotidiano de tecnologia, nesse cotidiano do mundo, das trocas através dos aparelhos, eu quero trazer o contato físico, Hum. estar no mundo, estar em roda, estar junto, fazer parte de coletivos, experimentar outros coletivos, se abrir para contatos não tão só do que eu gosto, mas também do que eu não gosto, né? Estar e conhecendo coisas que eu jamais iria conhecer, né? Então, o pessoal chama de furar bolha. Enquanto eu ficar falando só no meu público, só nas pessoas que gostam de mim, experimentar falar também nos ambientes onde não acharia que seria ouvido, mas falar, e muito na tranquilidade, na calma, dizer assim: olha, eu falo para as meninas jovens das aldeias que eu visito, né? Eu falo, não precisa às vezes falar nada, só estar lá. Você Uhum. vai lá e fica lá. Você vai numa conferência e fica lá. Coloca o seu artesanato, mostra que você é uma pessoa indígena e só estar lá. Só o estar presente, só a presença de um corpo indígena, de um corpo negro em um espaço já dá Com transformação. certeza. Às vezes não precisa dizer nada, só o estar lá já é transformador e já é desestruturador dos pensamentos destrutivos. Então, o corpo presente, o corpo indígena presente, o corpo negro presente, já desestrutura muitos pensamentos destruidores. Então, para concluir, eu vou ler uma poesia que está aqui no livro Ressoar, que conta da minha história, né? A retomada. Hum. Tenho sangue originário, tenho sangue. Eu tenho sangue de muitos povos. Tenho sangue guarani, Nandeva, Kaiowá, Mibiá. E muito mais, em meu sangue, tenho todas as letras de todos os povos, nas fitas do meu DNA. Tenho sangue terena, potiguar, guató, desenhos de muitos povos, registros que se tornaram pó. Tenho todos os elementos da química dentro de mim, e tenho sangue de muitos mortos que deram a vida por mim. Tenho sangue dos biomas que me marcaram onde eu vivi.
Sou de todos os territórios, sou o território de mim. Não preciso provar nada por eu ser mulher indígena, sou sim. Os que me tiraram meu povo, que busquem as provas, é assim. Não tem uma história, a história indígena não tem fim. Mas meus pais me deram esse sangue. Esta é a vida, sou assim. O sangue que levo nas veias é que pode falar por mim. Segue comigo agora, partículas de muitas matérias. Vieram com meu crescer, encontraram com minhas memórias. Sou mais umas e somos várias, buscando mostrar que a vida é corpo, corpo é território, e um corpo que carrega história. O não ser, o não ter, o não poder, nos implica e me implica, e acende em mim maior vontade de viver. Sem letras corporais, eu sou. Sem os grafismos, eu sou. Signos que cobrem outros corpos étnicos. Não tem como eu ter, não tem como eu ser, não tem como eu me ler nas grafias que eu não conheço. Revelo o meu legado no sentido do que eu faço, no meu modo de ser. Simplesmente por eu ser. Sou mulher indígena amazônica. E eu trago em mim a força das águas e dos rios, a força animal da flora, a força animal da fauna, a força doce da flora. Não me venhas dizer que por não ter registros, por não ter registro eu não sou, ou que eu não tenha sido. E em glória da minha família, nossa história é. E em honra aos antepassados, vou retomar a minha ancestralidade, e em retomada, vou fazendo a minha história. Vou refazendo a minha história. Marta de Lima, 2025. Arro. Arro, uau, te vejo, eu sou esse sangue que pulsa aí na sua veia também, minha querida. É isso. Arro. Sem separação e com profunda gratidão. Que oportunidade, que grandeza, que riqueza. Eu estou aqui. Eu sou outra da que entrou nessa conversa aqui hoje. Gratidão por essa expansão de todo o meu coração e por tudo que você vem fazendo, viu? Obrigada, Rumi. Obrigada pelo espaço. A gente daqui agradece profundamente. Em nome da Unipaz, estamos aí acreditando na utopia realizável, no aqui e agora e nesse futuro saudável, desejado, desejável, sim, para todos os povos, para todos os seres, para todos os reinos. Sim. Reflorestando mente para a cura do planeta. Reflorestar a mente. Florestania integrada à cidadania de seres conscientes, nação pequena, sabendo do efeito borboleta que a gente gera sim, em todos os lugares. Muito obrigada, Marta. Obrigada a você. Obrigada, ouvinte. Ó, aqui um coração emocionado, mas muito grato por toda essa informação importante, relevante. Quero deixar aqui mais uma vez para vocês conhecerem esse movimento da ANIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Procure, tem lá o Instagram, super relevante a gente fazer parte desse movimento, se sentir parte, porque, como a gente bem falou aqui, a gente não está separado. Fica o convite para vocês conhecerem também todo o movimento da Unipaz, que a gente vem fazendo há quase 40 anos já, por essa educação efetiva, para a paz, pelo poder do encontro, por esse cuidado integral do ser. Tá? A gente tem o site unipazsp.org.br, a gente está aí nas redes sociais também trazendo cada vez mais possibilidades, cursos, possibilidades de sermos a mudança, a transformação que a gente quer ver no mundo. A gente está no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Facebook. Venha conhecer e venha fazer parte de movimentos, como a Marta bem falou, grupos, egrégoras. É muito importante a gente se unir no despertar dessa coletividade, dessa inteligência, da força e da potência que é a gente junto. Quero convidar vocês para conhecer o Hub Transpessoal que a gente tem aqui, que é uma associação por um valor extremamente simbólico, onde você vai ter acesso a cursos
iniciáticos de grande expansão de consciência. Estou aqui secando a lágrima, correndo aqui, eu e a Marta. E conhecer também o espaço que a gente tem, que está extremamente ligado a esse conceito todo que a gente tem agora em Porto Feliz, no interior de São Paulo, que é o PEP, o Porto Ecológico da Paz, que é um ideal de vivência concreta nessa sede ecológica, que vai trazer essa expansão do ser natureza a partir dessa integração, dessa vivência, de possibilidades que ali a gente vem implantando, implementando. Você está convidado a vir conhecer o PEP, procure saber mais por essa expansão da consciência de sermos cidadãos nessa cidadania. E eu adorei esse termo da florestania, que assim seja. Estamos juntos, muito obrigada, um beijo no coração de todos e até o próximo encontro. Viva! Arro! Arro! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.